Meu nome é Lucas e essa é a apresentação do nosso trabalho de teoria de grafos. O nosso trabalho foi dividido em 3 partes, sendo a primeira dela a introdução. Na introdução, abordaremos contexto e aplicação e um exemplo de aplicação. A teoria de grafos pode ser aplicada em diversos setores, como por exemplo, alocação de pessoas, mapeamento e redes de computadores. Todas essas áreas podem ser desenvolvidas com o auxílio da teoria de grafos. A internet por satélite também é um exemplo da alcançabilidade da teoria de grafos. Essa tecnologia utiliza satélites orbitando a mais de 35 mil quilômetros na órbita da Terra. Uma vantagem dessa tecnologia é que ela consegue levar conexão à internet a lugares mais remotos da Terra. Entretanto, ela possui uma alta latência e uma velocidade de conexão baixa, devido à alta altitude dos satélites. Visando solucionar esse problema, a Starlink, nosso objeto de estudo, é uma constelação de satélites desenvolvida pela SpaceX. Eles visam lançar mais de 40 mil satélites em uma órbita mais baixa da Terra, dessa forma diminuindo a latência. E com mais satélites em órbita, também melhoram a velocidade de conexão. Bom, dando continuidade, muito prazer, meu nome é Pedro, e eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos gerais por trás da teoria de grafos. Então, inicialmente, a gente começa definindo o que é um grafo, em que a gente pode dizer que um grafo ele é um conjunto de objetos que estão relacionados de alguma maneira entre si. E a gente também pode dizer que V é um conjunto não vazio de vértices, né, que são esses objetos, e A é essa relação entre os objetos, também denominado como arestas. A gente também pode definir F como sendo uma função que associa cada aresta a um par não ordenado x e y de vértice, que é exatamente o que está na figura 1 aqui, em que a gente tem um grafo orientado. A gente também pode definir alguns tópicos importantes sobre a teoria de grafos, em que a gente pode dizer que o grau de um vértice ele é dado pelo número de arestas que o toca. E também, se não possui loops, se esse grafo não possui loops, nem arestas paralelas, a gente pode dizer que esse é um grafo simples. A gente pode dizer que um grafo ele tem algumas características de conectividade, então ele pode ser um grafo conexo, desconexo, fortemente conexo, unilateralmente conexo e fracamente conexo. Essas classificações têm cada uma suas características e serve para a gente estudar mais a fundo cada grafo. A gente também pode falar sobre o problema de caminhamentos e definir um caminho, então, para estudar esses problemas, em que um caminho ele é uma sequência de vértices que que são conectados por arestas, em que a gente tem um vértice inicial e um vértice final. Então surge o problema de caminhamentos na teoria de grafos, que busca escolher o menor caminho dado duas arestas. Como um grafo ele pode ser muito complexo e ter diversas arestas e diversos vértices, a gente tem que trabalhar com recursos computacionais para escolher esses menores caminhos. E assim surge, então, as matrizes e listas de adjacências que representam esses grafos de uma maneira computacional para que os algoritmos consigam calcular o problema de caminhamentos e escolher o caminho com o menor peso. E para isso a gente pode citar 3 principais algoritmos, que é o algoritmo de Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall. Cada um tem a sua especificidade e cada um pode trabalhar de forma mais otimizada ou menos otimizada, levando em conta que alguns podem trabalhar com pesos negativos nas arestas e outros não, como por exemplo o de Dijkstra. Olá pessoal, eu sou o Clébio e até o momento falamos qual seria o nosso objeto de estudo, que é a empresa Starlink, e também demos uma base teórica de grafos. Chegou o momento então de eu explicar como fizemos nosso experimento. Como foi dito, seria necessário mais de 40 mil satélites em órbita para que a internet funcionasse ao 100%. Só que até que isso ocorra, demora um tempo, pois cada satélite é enviado ao espaço através de foguetes. E se caso a empresa quisesse funcionar com uma taxa reduzida de satélites, isso seria possível? Segundo a mesma assim, seria necessário por volta de 1.000 satélites para que já houvesse a conexão em todo o mundo, só que o custo disso seria uma alta latência.
ou seja, demoraria um pouco mais para que os dados chegassem até o usuário. Como vimos, grafos é uma ferramenta matemática que nos ajuda justamente nesses problemas, onde temos um número reduzido de recursos e queremos encontrar o menor caminho, ou seja, o menor custo para fazer algo. Pensando nisso e no custo reduzido, criamos nosso modelo. Essa basicamente seria a representação sobre o Brasil, ou seja, calculamos quantos satélites seriam necessários para cobrir toda a extensão territorial do Brasil. Então, como podemos ver aqui, cada vértice é um satélite e a comunicação entre eles se dá através das arestas. Pode ser visto também que esse é um grafo ponderado, ou seja, para percorrer cada aresta é necessário pagar um custo. Esse custo, no caso da internet, seria um tempo ou uma velocidade. Para ponderar esse grafo, ou seja, para mensurar cada custo, seria necessário calcular com base na distância e também outros fatores que influenciariam na conexão da internet, como a taxa de utilização no momento. Olá, eu sou a Letícia. Colaborando até então com o dito pelos meus colegas, eu abordarei sobre a aplicação do nosso experimento. Tendo em mente a análise prática dos conceitos da teoria de grafos, mais especificamente sobre caminhamento, aplicamos então uma busca pelo caminho menos custoso no nosso grafo do experimento. Nesse caso, tendo como base a busca pelo caminho do nó 2 ao nó 15. Como trata-se de uma análise computacional, é necessário, então, desenvolver a matriz de adjacência desse problema. Uma vez que o grafo ele é composto por 15 vértices, então sua ordem é 15. Sendo assim, a matriz de adjacência resultante possui 15 linhas e 15 colunas. Está representada pela figura 4 ao lado. Os algoritmos desenvolvidos para a implementação do problema foi em C++, através da implementação de duas funções. Uma para o algoritmo de Dijkstra, outra para o algoritmo de Bellman-Ford. Os parâmetros de entrada dessas funções são a própria matriz de adjacência, que é a representação do grafo, a sua ordem, o nó inicial, um vetor de custo e um vetor de caminho, que são atualizados perante a simulação e no final é retornado o caminho resultante e também o custo. Com isso, com a simulação dos nossos códigos, resultou-se em um vetor de custo que expõe para nós que o custo total desse caminho mínimo será 13. Isso pode ser observado na figura 5, através da simulação de Dijkstra, mas também na figura 6, através da implementação de Bellman-Ford. Como pode-se notar, o resultado das duas simulações são o mesmo, indo assim de acordo com o esperado teoricamente, visto que, independente do algoritmo aplicado, deveria ter o mesmo custo final e o mesmo caminho. Com isso, o caminho resultante, que é o caminho menos custoso, foi do 2 ao 15, passando pelo vértice 4, 7 e 12, sendo o custo total desse caminho 13. No nosso caso em específico, como trata-se de um grafo não muito complexo, com poucos vértices e poucos arestas, o custo computacional em que reside o tempo não divergiu muito em cada caso. Sendo assim, pode-se aplicar qualquer um dos dois algoritmos. Mas é preciso lembrar que o algoritmo de Dijkstra é restringido apenas para pesos positivos, enquanto o de Bellman-Ford ele pode ser aplicado tanto para grafos com pesos positivos como negativos. Com o experimento, foi possível observar de forma clara a aplicação de caminhamentos em grafos na engenharia de automação e computação, mais especificamente com base nos satélites e na Starlink. Obrigada!